Com o desenvolvimento de Marcelândia, muitos setores precisam se organizar. A começar pela associação comercial, sindicato rural, classe política, todas as entidades estão revendo seus conceitos de desenvolvimento em Marcelândia. E não é diferente pelo sindicato rural, que tem no dia de amanhã uma palestra muito importante, exatamente para a classe produtora estar mais organizada no que diz respeito ao ITR, as declarações dos valores das suas propriedades. Mas para esclarecer um pouco mais sobre esse assunto, nós estamos recebendo o presidente do Sindicato Rural de Marcelândia, o senhor Agenor Andrade. Agenor, a respeito dessa situação aí, é curiosa até porque pega na contramão de um costume que pode trazer prejuízo. É fazer uma baixa declaração, por exemplo, e agora com a valorização das áreas, como é que o produtor vai ficar nesse meio termo aí? É hora de buscar informações, né? Bom dia, Edson. Bom dia a todos os marcelandenses que nos acompanham pela TV Ambiental. Ô Edson, realmente é uma questão diferenciada que Marcelândia está vivendo, certo? Hoje nós temos uma valorização patrimonial considerável e em pleno crescimento. Esse número vem aumentando mês após mês, com mais investidores, com mais pessoas trabalhando e com os pioneiros investindo na melhoria dos seus imóveis. Então, nós nos deparamos, Edson, com qual situação? Recebemos treinamento através de umas palestras técnicas realizadas pela Receita Federal e pelo Núcleo Administrativo da Federação, que foi detectada uma discrepância, uma diferença, uma amplitude enorme entre o valor mínimo que a Receita Federal considera como aceitável sobre o valor da terra nua por hectare e o valor que vem sendo praticado historicamente em Marcelândia. Certo? Nós sabemos que o valor do imóvel há 10 anos antes era um e o de hoje é totalmente diferente. Então nós temos, Edson, propriedades hoje aqui que estão muito bem valorizadas, graças ao bom Deus, certo? O município todo está valorizando, só que a declaração do ITR não acompanhou, certo? E a Receita Federal está detectando e passou orientação para que de uma maneira gradativa os produtores venham a se enquadrar ao menos no valor mínimo aceitável pela Receita Federal, evitando dessa maneira uma cobrança de multas realizadas pela Receita em cima das inspeções chamadas de malha fina, que ela passará a realizar também em cima do ITR, cruzando os dados com movimentação financeira de inscrição rural das propriedades. Então, para trazer informações técnicas, informações precisas aos nossos produtores, nós realizaremos amanhã, dia 10, às 7 horas da noite, na AAM, uma palestra com o gestor do Núcleo Administrativo e Financeiro da FAMATO, Irã Francischini. Ele estará vindo a Marcelândia para nos orientar sobre a maneira correta de declararmos o nosso ITR, que é o Imposto Territorial Rural, e as implicações, os desdobramentos que podem ocorrer caso venhamos a declarar de uma maneira indevida. Quer dizer, só para entender um pouco mais, tem pessoas, produtores que têm um X número de área, e aí na hora dele declarar, ele declara menos para poder ser o menor o valor do tributo, o menor o valor do imposto. Só que na hora de negociar pode ser que ele seja prejudicado exatamente por isso, porque ele deu baixo valor à sua própria área, né? Perfeitamente, Edson. Hoje tem área aqui que está lançado ITR a R$10 o hectare. Nós sabemos que isso não existe. Então, no exemplo que você mencionou, se esse mesmo proprietário que lançou a R$10 vender o seu imóvel a um valor básico hoje aí de 3, 4 mil reais o mesmo hectare, ele irá pagar um imposto sobre ganho de capital incidindo um montante de 15% direto sobre o valor da venda, o que pode até inviabilizar a negociação por parte do produtor. Então, a maneira de diminuirmos essa amplitude, essa diferença, é através da declaração do ITR ser feita de maneira gradativa para que o imóvel declarado possa chegar ao menos mais próximo da realidade do que estamos vivendo em Marcelândia. E um outro detalhe interessante é que essa preocupação que era planejado de se organizar para o final do ano que vem, porque aí os olhos vão se voltar para as terras de Marcelândia, acabou antecipando essa preocupação, porque também é antecipada a previsão da pavimentação da MT-320. Está todo mundo aí afora, olhando com mais atenção as áreas, interessado nas áreas territoriais aqui de Marcelândia. A hora é de organização, Edson. Enquanto Marcelândia não despertava o interesse
dos municípios vizinhos, dos investidores de outros estados, estava tudo muito cômodo. Só que no momento que nós estamos chegando à pavimentação asfáltica, melhorando a nossa logística, Edson, os imóveis precisam estar organizados documentalmente, legalmente, para evitarmos cobranças de multas, para evitarmos que espertalhões tentem jogar documentos que vivem flutuando em cima dos imóveis aqui. Então, o produtor rural, vamos cuidar, vamos organizar do patrimônio de cada um para evitarmos termos dissabores, Edson. Porque hoje Marcelândia é vista com outros olhos, é vista como um município próspero, um município pujante e que tem uma capacidade enorme de produzir. E isso está despertando o interesse de todos os municípios vizinhos.